Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui em mais uma terça-feira de lives. Eu e a Andressa aqui trazendo conteúdos aí super interessantes para vocês. E hoje vamos falar de temas bem interessantes aqui, né? Vamos falar a respeito de situações que acontecem, né, com as pessoas que elas não percebem, né? Quando nos tornamos aí salvadores, salvadoras, né? Impostoras, sabotadoras, workaholics e coadjuvantes, né? Você já se percebeu nesses personagens aí na sua vida? Então esse é o assunto de hoje, né? Muitas vezes é algo que não se percebe, mas que precisamos ficar atentos para não cairmos nessas armadilhas aqui, né? Então, aqui estou. Bom dia, Rose Alves. Bom dia, Sandra. Bom dia, Lenice. Pessoal, vai entrando. Quem puder ir compartilhando essa live aqui, mandando aqui o aviãozinho para outras pessoas, para que possa ser contribuição para mais pessoas, né? Bom dia, Saulo. Bom dia, bom dia. Quanta gente, pessoal. Bom dia. Eliana, bom dia. Bom dia, Sandra, bom dia, bom dia. Vamos entrando. Então, nosso assunto hoje é bem interessante, pessoal. Vamos falar aí eu posso chamar de síndromes, né? Tem a síndrome da salvadora, da impostora, da sabotadora, workaholic e coadjuvante. Em qual desses personagens aí você já se encontrou ou você sem querer acaba entrando aí na sua vida sem ao menos perceber, né? Aguardando aqui a Andressa entrar. Pessoal, quem puder ir compartilhando essa live. Olá, Ana. A gente estou chegando pertinho que minha tela tá escura, tá? Então tem aqui a Ana, a Railane. Bom dia, pessoal. Ana Cecília, bom dia, bom dia. Então, como saberemos definir quando estamos trabalhando dessa forma, né? Então, o primeiro tema que nós vamos trabalhar aqui é a sabotadora, a salvadora, perdão. E eu estou esperando aqui minha colega salvadora Andressa entrar. Bom dia, Ali, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos entrando, encaminhando esta live para todos aí. Então vamos trabalhar hoje nesses temas, né? E aqui trazendo consciência, trazendo aqui perguntas que vão nos ajudar a perceber se estamos nisso, né? Um que chamou-me bastante atenção é o sabotador, a sabotadora, né? Como que muitas vezes nós mesmos nos estamos nos sabotando, né? Muitas vezes procurando a culpa de quem é, por que está acontecendo algo em nossa vida, e o próprio sabotador, a própria sabotadora somos nós mesmos, né? Eu achei bem interessante isso daqui quando eu fui trabalhando aqui a pesquisa, tá? Também a parte da salvadora também, né? Quantas vezes que estamos nesse lugar aí de ser um salvador, né? Como se fosse uma missão, está sempre se doando aí pelos outros e não fazendo por nós mesmos ou pelos nossos, né? Bom dia, Graciele, tem o Saulo aqui, a Rose, o Paulinho, a Sandra, a Lu. Bom dia, pessoal. Pessoal, vamos contribuindo aí, se puderem ir direcionando essa live aqui, fazendo os convites. Vamos trazer bastante pessoas aqui para estar conosco hoje. E hoje eu peço para vocês a participação de vocês também, tá? É muito importante que vocês, durante a live, comentem, façam perguntas, né? Quanto mais relevante essa live aqui for para o Instagram, mais ele vai entregando, mais ele vai mostrando aí que estamos ao vivo para podermos contribuir com mais pessoas, ok? Estou aqui também encaminhando esta live para meus colegas aqui. Quem puder aí
fazer o mesmo, por favor, vamos fazendo. Pessoal, como que vocês estão? Andressa entrou agora? Entrou, minha querida Andressa. Estamos aqui te aguardando ansiosos, Andressa. Olha, a sala está enchendo aqui. Este convite. Ai, pessoal, como é bom estar aqui na terça-feira com vocês. Bom dia, Grace. Bom dia, bom dia. Olá, Andressa, bom dia. Bom dia, com alegria. Com muita alegria. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Ai, que maravilha, estavam todos ansiosos aí para a sua chegada. Achou que eu não vinha? Não, que você viu, eu sei que você viu, senão eu ia até Bauru puxar a sua orelha, mas... Tava E aí, como você está? Como estão as coisas? Bom dia, pessoal, bom dia. Ah, eu estou muito bem, Vou bater graças um a papo Deus. hoje. Oi, Mara, Gra, Rose, Sandra, Pati. Bom dia, meninas. Tá cheio de gente bacana aí para nossa live. Bora contribuir, gente. Bora participar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sabotadores limitantes, né? E enquanto eu estava vendo aqui, eu fui viciada muito em um desses sabotadores. Eu viciada em trabalhar. Como eu gostava de trabalhar, um workaholic de carteirinha. Verdade, foi uma fase interessante, né? Para você poder relatar para a gente aí, né? Foi. Então, como que eu posso começar, né? Eu sempre, na verdade, isso é um comportamento, acredito que relacional, né? Ela é uma coisa assim que sempre foi muito presente na minha família. De trabalhar muito, de estar sempre ocupado. Eu não gostava de domingo, eu odiava o domingo. O domingo era o pior dia da semana para mim, porque eu achava que era aquele dia de não fazer nada, né? Então, o que aconteceu com esse comportamento? Com os anos, né, com essa vida ativa e cheia de demanda, e cheia de compromisso, e cheio de ali provando ser, provando fazer, que é uma das formas que a gente fala em Axis, né? O que é provando ser, provando fazer? A gente precisa estar sempre fazendo coisas para provar que nós somos algo, quando na verdade nós não estamos sendo, nós só estamos fazendo. Seja em qualquer área da nossa vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre os 9 sabotadores mentais. Então, muitos deles aqui, a gente fala o insistente, né? O que é o insistente? O insistente é aquele nosso lado perfeccionista, aquele que se apega a pequenos detalhes, é onde acaba nos dificultando de passar para a próxima fase. E a gente tem que aprender a equilibrar essa qualidade com produtividade. No sábado, nós estávamos, não sei se foi, acho que foi sábado aqui em casa, a gente estava instalando uma coifa na minha cozinha. Certo. E aí a gente foi, eu e meu marido juntos, fomos fazer isso. E ele é uma pessoa, assim, extremamente perfeccionista. A gente estava marcando os furos para furar com a furadeira e um furo do outro deu uma diferença de 2 milímetros. E ele ficou implicando comigo que a gente tinha que arrumar aqueles 2 milímetros do furo. Eu falei, meu filho, você vai furar com a furadeira. Esses 2 milímetros que você vai fazer o buraco não vai fazer diferença no final. Vai ser louco! E às vezes tem pessoas que ficam apegadas a esses 2 milímetros na vida e não conseguem avançar, não conseguem seguir adiante, porque é extremamente perfeccionista e não consegue criar ou fazer o que tem que ser feito. Acaba. Acaba se congelando, né? Se travando. Realmente é algo limitante, né? Não é que ser perfeccionista não seja bom, né? Porque tudo quanto fizeres, fazei como para com o Senhor, né? A Bíblia nos orienta a fazer o seu melhor. Isso é uma questão, assim, de fazer o melhor com o que se tem, até não ter condição de fazer melhor ainda. Mas faça, mas comece, execute. E a gente fica sempre procurando algo a mais. Estar melhor, estar perfeito, ao invés de começar. Porque se a gente nunca começar, a gente nunca vai ficar
100% perfeito, porque é a prática que leva à perfeição. Então, eu vejo né? Na verdade, tem um equilíbrio sobre isso, né? Porque, que nem você disse, não é que seja ruim o perfeccionismo. Você ser organizado, gostar das coisas, né, bem feitas, isso é maravilhoso. Mas quando isso acaba sendo uma trava para você poder seguir adiante, né? Enquanto isso aqui não tiver assim, eu não vou dar o próximo passo. E é esse, entre aspas, exagero que a gente está querendo falar aqui, né? É quando a coisa passa de um ponto em que acaba ficando improdutivo, né? Porque se busca tanta perfeição naquilo que está fazendo, e também tem um outro ditado, né? Que o perfeccionista não gosta, mas ele é importante. É melhor o feito que o bem feito, né? É melhor que esteja feito do que não fazer nada. Eu já tive muito problema, ainda tenho muito, né? Com essa parte, principalmente nas entregas dos projetos de engenharia que eu faço. Eu fico assim, eu não consigo terminar nunca. Por quê? Eu fico ali buscando cada detalhe, sendo que muitas vezes dá para você passar algum detalhezinho ali e depois ir corrigindo, né? Só que isso muitas vezes pode gerar o quê? Um atraso, né? Um atraso para o cliente, um atraso para uma entrega, sendo que algo estava legal, mas pegar aquela lupa e ficar buscando ali qualquer letrinha que ficou fora, qualquer linhazinha que não apareceu muito ali, o quanto que isso prejudica, só que a gente só percebe quando nos causa prejuízos, né? Então, os prejuízos acabam sendo eminentes quando a pessoa é muito perfeccionista, né? Sim. Ela não consegue avançar na vida. Ela fica sempre apegada. E uma das coisas que levam a pessoa a esse nível de perfeccionismo é que normalmente quando foram crianças elas foram cobradas demais, ou elogiadas demais, ou rejeitadas durante algum processo da sua infância e que acabam desenvolvendo essa necessidade de perfeccionismo, porque ela tem sempre uma expectativa muito grande em relação ao que o outro vai pensar dela. Então ela acaba deixando de viver para viver aquilo que o outro espera que ela seja. Então a gente pode dar um exemplo assim, a questão aquilo que está deixando você de avançar, tipo, eu não tô com a roupa boa, né? Ou alguma coisa fora do lugar. Eu tenho uma amiga que ela tem problema com essa questão de organização. E ela trabalhava e aí tinha uma sala de reunião. E aí na sala dela, se ela tivesse na sala dela, e ela estivesse olhando a sala de reunião, e a sala de reunião, as cadeiras estavam fora do lugar, tipo, alguém usou a sala e deixou as cadeiras bagunçadas, sabe? Não empurrou as cadeiras de volta na mesa. Ela tinha que levantar, ir lá na sala de reunião, organizar toda a sala, colocar todas as cadeiras de volta no lugar, para ela conseguir se centrar novamente e focar naquilo que ela precisava fazer. Aí já é toque, né? Toque, já passou do perfeccionismo, já está virando uma doença mesmo. E alguém se identifica aqui? Temos algum insistente aqui, algum perfeccionista que já passou por isso, que se identifica em relação a isso? Eu me identifico um pouquinho com esse perfeccionista por causa que tinha algumas situações que eu tinha que fazer, sabe aquela coisa de ter que fazer, como você falou, né? É melhor o feito do que o perfeito. Eu ficava sempre buscando a perfeição. Sempre, não, isso precisa estar assim para que eu comece a fazer. Isso precisa estar assado para que esteja normal. Então, hoje em dia, eu faço com o que eu tenho. Até não ter condições de fazer melhor ainda. Ficava preocupada, tipo, mas será que o meu cenário é o melhor cenário? O meu celular não é tão bom assim. Ficava sempre buscando alguma desculpa para começar alguma coisa. E agora a gente vai falar um pouquinho da Andressa, o hiperrealizador, o workaholic, aquela pessoa que é viciada em trabalho. Eu não conseguia tirar férias. Eu tirava férias e ficava ligando no trabalho para saber se estava tudo bem. Era uma coisa doida, né? Não gostava de domingo. O domingo era o pior dia para mim. Eu ficava entediada, irritada e estava sempre procurando coisas para fazer. Acabava, muitas vezes, deixando de participar de
de eventos familiares, de momentos em família, porque estava sempre trabalhando, sempre ocupada. E assim, o workaholic, ele não consegue pensar em mais nada a não ser no trabalho. Ele não consegue desfrutar, não consegue se permitir ter um momento do nada. Eu acho que a Porque ele palavra sempre acha que bem aí, esse não se permite desfrutar, né, do trabalho, das conquistas. Eu acho que ele resume bem tudo isso, né? ele está sempre buscando elevar a régua. Ele nunca... Eu estava assistindo uma live do Pablo ontem, onde ele explica a respeito disso, né? Por isso que é importante que a gente tenha as metas e que tenha os momentos adequados para criar essas metas. Então, vamos supor assim, todo mês de abril eu vou criar as metas para o ano seguinte. Então, você vai sentar, você vai criar a sua meta na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua empresa, nos seus negócios, e você vai dar aquelas metas, você vai criar ali as suas estratégias, e você vai chegar no lugar que você deseja chegar. E aí ele fala, né, que às vezes eles não precisam nem de um ano para atingir aquela meta que ele estava colocando. Às vezes ele consegue num período menor. E as pessoas cobram ele, mas e aí, o que nós vamos fazer agora? Eu falei, agora a gente vai manter até o ano que vem. Porque a gente precisa aprender a desfrutar daquilo que a gente conquistou. Porque muitas vezes a gente tá igual a Dilma, né? Quando dá a meta, a gente dobra a meta. Lembra disso ou não? Quem não lembra? Então, e é isso que a gente acaba fazendo na nossa vida, sempre colocando mais e mais e mais e não tem o tempo de desfrutar. E para que a gente possa avaliar se a gente está sendo um workaholic na nossa vida, eu quero deixar 23 perguntinhas para vocês refletirem a respeito disso. Trabalha longas horas e não faz pausas. Sente que não pode parar de trabalhar mesmo quando está de férias. Está sempre disponível para o trabalho, mesmo depois do horário de trabalho. Leva trabalho para casa. Responde e-mails de trabalhos e telefonemas após o horário comercial. Se sente culpado quando não está trabalhando. Sente-se ansioso ou estressado quando não está no trabalho. Tem dificuldade de delegar trabalho aos outros. Esse daqui eu também tinha muito. Sempre eu não conseguia pedir nada para ninguém. Eu sempre tinha que fazer as coisas. Sempre tinha dificuldade muito grande de delegar, de confiar, de demandar. Sempre queria abraçar o mundo para fazer tudo sozinha. O que eu acabei de falar. Sente que tem que fazer tudo sozinho. Está sempre pensando no trabalho. Não pode se concentrar em mais nada além de trabalhar. Deixa sua vida pessoal em favor do trabalho. Está sempre cansada porque nunca para de trabalhar. E quando a gente fala de trabalhar, gente, aqui, não é só no seu trabalho, não. Eu tenho gente que tem aquela mania que, tipo, tem que estar o tempo todo ocupada. Tipo, se ela não tá no trabalho, ela tá na casa, ela tá lavando, ela tá passando, ela tá limpando, ela tá cuidando, ela tá organizando, ela tá dobrando, ela tá passando, ela tá lavando banheiro. Ela tá o tempo todo procurando algo pra fazer. Ela é viciada em estar ocupada. E aí ela tem a consciência de que ela estar ocupada, ela está sendo produtiva. Aquela situação, quando a pessoa decide deitar um pouco no sofá, querer assistir alguma coisa, um filme, relaxar, ela se sente culpada ali o tempo todo, né? Ela não consegue nem desfrutar disso. Ela tá ali e pensando, tá errado eu estar aqui, né? Eu devia estar fazendo isso, aquilo, tô deixando de fazer as coisas. É isso mesmo. Tem problemas de saúde devido ao estresse. Problemas: pressão alta, colesterol, triglicéridos, ansiedade, depressão. E tem tantas outras, né, que a gente conhece hoje devido ao estresse, devido a esse não dormir. Uma das coisas que eu já falei várias vezes aqui em várias lives, eu era uma pessoa que eu era viciada em trabalhar, que eu não dormia. Eu dormia, tipo, 3 horas por noite.
Então, eu ficava trabalhando, ocupada até 1, 2 da manhã, aí deitava, dormia até 4h30, 4h30 estava em pé de novo. E essa rotina desse movimento na minha vida me desencadeou vários problemas. Eu comecei a ter perca de visão, perca de audição, devido ao tanto desgaste do meu corpo físico. Dentre outras sequelas, né? Desenvolvi 7 nódulos na minha tireoide, porque você acaba sobrecarregando o seu sistema. Verdade. E uma pessoa que não dorme o suficiente, que ela não descansa, ela tem a mente de uma pessoa embriagada, o cérebro de uma pessoa embriagada. Aí você fala, mas eu não bebo. Mas o seu cérebro funciona como uma pessoa embriagada, dificuldade de concentração, perca de memória, irritabilidade. Eu parecia o Tasmania no trânsito. Não gosto muito de dirigir, para falar a verdade para vocês. Eu não gosto muito desse movimento. Acho que tinha que ter alguma coisa da gente teletransportar, assim, sabe? Tipo, acho que eu assisti muito Dini Gênio quando era criança. Então, dirigir era extremamente estressante para mim. E isso potencializava. Por quê? Porque você já está com essa substância no seu corpo de uma forma muito grande. Então, é importante que você aprenda a descansar mesmo, de dormir, né? E muitas pessoas param para descansar assistindo televisão, lendo um livro, vendo coisas no celular. Então, quando você faz esse movimento, você não está descansando, você continua mandando informação para o seu cérebro. Você pode estar descansando ali o seu corpo físico, mas o seu cérebro continua trabalhando. E é muito importante você dar essa tela preta aí para o nosso cérebro. Desligar mesmo, né? O seu desempenho no trabalho sofre porque está sempre exausto. Sempre comete erros no trabalho porque não está prestando atenção. Suas relações pessoais sofrem por causa do seu workaholismo. Ele é extremamente competitivo. Ele é o melhor. Ele quer ser maior que todo mundo, né? Essa necessidade de grandeza, de exibicionismo também é muito presente no workaholic. Sente falta de eventos familiares importantes porque está sempre trabalhando. Nunca tem tempo para si. Está irritado, de mau humor porque está sempre estressado. Tem dificuldade para dormir porque não consegue parar de pensar no trabalho. Sente que o trabalho é a sua vida e não se imagina sem ele. Então, aqui algumas coisas que a gente falou, né? Isso era uma coisa também que eu levei muito tempo para conseguir controlar a minha mente. Eu tinha dificuldade, eu tinha insônia, porque eu ficava imaginando o que eu tinha que fazer no dia seguinte. Então, antes de dormir, eu já começava a trabalhar o dia seguinte. Então, tipo, o dia seguinte eu tinha uma demanda para executar, e aí antes de dormir eu já começava a fazer todo o processo do que eu tinha que fazer na minha mente. E aí a gente sabe, né, Alan, que quando o nosso cérebro ele não sabe o que é real e imaginário. E quando nós fazemos esse movimento de ficar pensando no que nós vamos fazer no dia seguinte ou no momento seguinte, ou criando isso dentro da nossa mente e a gente vai executar para nossa mente, você está fazendo aquilo 2 vezes. E entre o ideal e o real existe um caminho. E muitas vezes quando você vai executar aquilo que você imaginou com a sua mente, não é a forma que vai sair exatamente quando você for executar. Então, assim, quando é algo da sua rotina, do seu cotidiano, que você já é expert em realizar aquele trabalho e que você já sabe o que vai fazer, qual que é o caminho, qual que é o processo, não faça isso. Procurem treinar a mente de vocês para que não tenham esse hábito de ficar pensando, porque você vai estar desgastando você, porque você vai estar fazendo 2, 3 vezes e criando uma expectativa muito grande. E quando algo não sair como você imaginou na sua mente, você vai gerar uma decepção. Exercitar e estar no momento presente, né? Estar presente, né? A mente, porque isso realmente é algo a se praticar, né? Porque existe uma tendência da gente estar sempre pensando no que vai fazer, nesse planejamento, né? Ou no que já foi. E esse exercício de estar no presente, né, Andressa? Sim. E algo que, assim, foi muito... Não é uma reprogramação da mente, gente, não é assim do dia para a noite que acontece. Não é você fazer um dia que vai resolver.
quando eu fiquei doente, eu optei por não usar medicamentos, né? Eu fiz a opção por não usar medicamentos, eu tentei ir controlando com os exercícios. Então, durante vários meses, todas as noites, eu usei o Japamala para poder fazer o exercício do tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser, até pegar no sono. Então, é que a gente brinca de contar carneirinho, né? Uhum. Então, durante vários meses, eu deitava na minha cama e ia fazendo tudo é oposto parece ser, nada é oposto parece ser, tudo é oposto parece ser, nada é oposto parece ser. E ia fazendo esse exercício para quê? Para treinar a minha mente a parar de pensar, porque eu também tinha o problema do síndrome de pensamento acelerado. Então, eu tinha muitos pensamentos o tempo todo. O tempo todo ficava vindo ideias e criação e situações. E até nisso a gente tem que aprender a se controlar. Porque é um vício do workaholic. Ele quer sempre mais, algo mais. Ele sempre quer isso. E, então, essa ferramenta, esse exercício foi algo que eu usei muito, né? Comprei um japamala, aí você pode ter um colar de pérola, porque não é tanto sobre isso daqui, é mais sobre a técnica que você usa de reprogramação mental. E eu usava essa frase que a gente aprende na classe de barras de Axis, que é o tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. O que isso significa? Exatamente isso, que tudo é o oposto do que parece ser, ou nada é o oposto do que parece ser. Pode ser que você tenha razão, como pode ser que seja só o seu ponto de vista, né? Pode ser só um devaneio, uma ilusão. Então, é isso que essa frase faz e ela vai te dando, quando você vai fazendo, você vai desacelerando sua mente, vai saindo do seu emocional e aí mais para... vai em estado de presente. Na verdade, essa frase, como ela é estranha, tanto que ela é chamada de frase maluca, né? É justamente para não ter um sentido racional. Aí, como ela não tem um sentido racional, porque você fica, peraí, mas como que tudo é o oposto que parece ser e nada é o oposto que parece ser? Você vai pegar isso e não faz sentido, né? E aí você entra e sai do racional. O objetivo é sair do pensamento racional e aí você desliga aquela chavinha de ficar pensando. É uma estratégia bem interessante aí para um exercício mental, porque a gente desliga, a gente sai do racional. Não tem como você querer racionalizar essa frase. E aí você se permite soltar. E aí você fala, então tá bom, deixa eu descansar. O cérebro diz, né? E aí, pessoal, vocês que estão aqui com a gente na live, se identifica com alguma dessas características? Comentem para a gente saber aqui. Bastante coisa, né? Ele faz a gente refletir, né? É. A gente tem que ser assim, o que é a diferença, né, do workaholic para o work lover? A gente deve ser apaixonado pelo que a gente faz. É muito importante você amar o seu trabalho, amar o que se faz, é fundamental. Só que a gente tem que aprender a encontrar esse equilíbrio entre o work lover e o workaholic. O work lover, ele sabe demandar, ele sabe criar uma estratégia, ele sabe como deixar as coisas fluírem na sua vida, ter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. As pessoas que são workaholic, elas normalmente têm muita dificuldade nos seus relacionamentos íntimos-afetivos, nos seus relacionamentos com os seus filhos, porque elas nunca estão presentes nos momentos mais importantes, né? Então, a gente tem que olhar para isso. Ai, mãe, você não veio na reunião da escola. Ai, mas eu estava trabalhando. Ai, mãe, você não foi na minha apresentação da escola. Mas a mãe estava trabalhando, né? E aí, quando chega uma certa fase, eu falo, tô falando isso por experiência, gente, aqui dentro do que eu vejo dentro dos meus atendimentos, tá? Eu vejo mães que os filhos estão numa fase de adolescência, pré-adolescência, e eles não interagem com os pais, eles não são amigos, não têm um relacionamento. Por quê? Porque os pais foram muito ausentes. Eles aprenderam a viver sem essa presença. Então, um momento que agora, para eles conseguirem criar essa conexão, vai exigir uma demanda maior. Não tem intimidade, né? Acaba A criança aprendeu com a ausência. Aprendeu com a ausência. Então, aprendeu. É muito importante que a gente, se você está identificando essa dificuldade na sua vida, que você percebe que você tem coisas que você não está conseguindo
desfrutar de um momento de presença, seja, mesmo que você talvez seja dona de casa, como eu falei, né? Não é só na questão do profissional. Tem pessoas que são viciadas até com serviço de casa. Elas passam o tempo todo ocupadas sem desfrutar, sem poder fazer uma atividade física, sem ter um momento de qualidade, um autocuidado, porque não se acham dignas desse espaço. Procure a ajuda de um profissional. Ele vai trazer para você a consciência de qual que é o seu índice de satisfação pessoal. Nós temos ferramentas que vai fazer você olhar com clareza para que lugares que você está se colocando na sua vida, qual é a sua ordem de prioridade, se é que você está na sua lista de prioridade, que muitas vezes a gente não se coloca na nossa lista de prioridade. Então, é fundamental que a gente busque essa orientação profissional para que a gente possa ter clareza do caminho que a gente quer seguir, aonde a gente quer chegar. Porque, como diz o ditado, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve. Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. Então, a gente precisa ter esse lugar, ter clareza e direção de qual é o objetivo que a gente quer alcançar. E isso é fundamental também. Por que o autoconhecimento e os processos nos ajudam? Porque a gente sai da comparação, sai da competição. Nós fizemos uma live, Alan, que acho que contribuiu muito com essa questão há algum tempo atrás, que fala sobre a necessidade da gente restaurar o nosso corpo físico. Não sei se você lembra dessa live, onde a gente fala que existem pessoas que elas estão numa determinada situação na vida, que elas precisam mudar algo. E aí, ao invés delas olharem, elas começam a acrescentar mais situações, mais movimento. E às vezes, na sua vida, você não precisa de mais movimento. Às vezes, o que você precisa é do menos. É de uma melhor alimentação, é de uma atividade física, é de um sono reparador, é de um momento de qualidade, é uma férias, uma massagem, né? Então, a gente precisa entender o que você precisa incluir na sua vida. Porque às vezes você não está precisando colocar potências, você está tendo que tirar coisas para ganhar força, para depois seguir adiante. Porque você imagina um soldado indo para a guerra desnutrido, desidratado, aonde ele vai chegar? Vai morrer antes de chegar. Só no caminho ele já ficou. Já foi abatido. Exatamente, boa analogia. E a gente tem o hipervigilante. É aquele que brinca o tempo todo de ser o vidente do futuro. Mas esse vidente do futuro não é aquele que pensa para o lado bom. É aquele que só sabe imaginar os piores cenários. É aquele que deseja tomar a decisão em qualquer situação. Ele foca nas oportunidades, mas não sabe fazer as escolhas para a sua vida. Então, o hipervigilante, ele sempre está criando um problema. Exagerado, tragédias. É igual a gente olha aqui com várias coisas que a gente tem vivido no mundo, né? Temos a mudança do governo. A Adriana escreveu que soldado morto não vence batalha. Não tem jeito, né? Então, assim, a gente vê vários cenários hoje. Nós estamos tendo guerra no mundo, a questão da mudança do governo, enfim, tantas outras situações que nós estamos vivenciando nos últimos dias. E o hipervigilante é aquele que qualquer decisão que você quer criar para viver no futuro, ele sempre coloca uma tragédia. Eu estou vivendo uma fase, né? A gente vive uma fase onde as pessoas estão esperando o fim dos tempos, o arrebatamento, quando Jesus vai buscar a igreja. E aí a pessoa ela não deixa, ela para de criar a vida dela por causa de algo que vai acontecer que ela não sabe nem quando vai acontecer. Pode ser que aconteça hoje, como pode ser que aconteça daqui 100 anos, como pode ser que aconteça daqui 200 anos e nem aqui você vai estar. Então, é estar no estado de presença, o que eu posso criar hoje, que eu posso escolher hoje, que vai tornar a minha vida e um mundo um lugar melhor. A fuga, na verdade, ele mascara uma fuga, né? A pessoa fica nisso aí para não olhar para a própria vida. Então ela fica olhando, peraí, né? É governo, não sei o quê. Ai, meu Deus, tá perigoso, nananã. O mundo vai acabar, apocalipse, ela fica nisso daí. E ela não olha para si, ela não para e fala, peraí, o que eu posso fazer hoje para criar
o futuro que eu desejo, né? As escolhas estão condizentes com aquilo que eu desejo para minha vida? Ela não entra nisso, ela fica se escondendo atrás dessa hipervigilância, né? Todo exagero tem algo sendo escondido aí, né? E o vigilante, logo em seguida, a gente vem a vítima. A vítima, ela sempre acha que nada dá certo para ela. Ela tem uma crença muito limitante, forte, que é um fator externo que a impede de alcançar algum objetivo, seja eles quais forem. Então, ela sempre está colocando a culpa no outro, a culpa no governo, a culpa do meu pai, a culpa da minha mãe, a culpa do outro. Ela sempre é a vítima, ela nunca assume para si a responsabilidade de tirar as ideias do papel e de colocar em prática aquilo que ela precisa colocar. Ela está sempre na posição de vítima. A vítima, ela vem bem ligada com um termo que hoje se usa bastante, que é autorresponsabilidade, né? Então, a pessoa que ela não tem clareza de que a condição que ela vive hoje é decorrente de todas as escolhas que ela fez anteriormente. Ah, mas a escolha não foi minha, a escolha foi do governo, a escolha foi não sabe o quê. Não, é a escolha sua, né? Se você escolhe morar nesse país, por exemplo, é a tua escolha, né? Não tem como. Então, a pessoa que não tem essa noção de autorresponsabilidade é onde ela vai cair nesse papel da vítima. E quando a culpa é do outro e não é minha, então eu não posso fazer nada, né? Na verdade, o vitimista, ele tem uma desculpa para dizer que ele não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada, a culpa é da Andressa. É ela que fez isso, que fez aquilo, é minha esposa, é meu amigo, né? A culpa é do outro, né? Então, a pessoa, quando ela está presa nisso daí, pode perceber, não tem como prosperar, não tem jeito. É uma pessoa, geralmente ela é reclamona, né? Porque ela está sempre apontando o erro dos outros e não consegue dar um passo adiante, porque ela não reconhece, né? Como tem, nem você diz assim, como diz o ditado, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, não é assim? Exatamente. Existem 4 pontos que fazem com que uma pessoa ela busque a mudança. O primeiro ponto é o medo. O segundo é o constrangimento. O terceiro é a dor. E o quarto é a consciência. Então, para que a gente possa mudar algo na nossa vida, a gente precisa passar por essas 4 fases: medo, constrangimento, dor e consciência. E eu acredito que a consciência é a chave fundamental para que você possa escolher algo novo. O que a gente quer com a nossa vida? Existe um versículo que fala, né? E caiu em si, quando o filho pródigo pegou toda a herança, foi embora, desfrutou de tudo aquilo que ele tinha. E aí ele começou a passar dificuldades. Aí tem um versículo que fala, e ele caiu em si, né? O que é cair em si? É ganhar consciência. Então, eu preciso olhar para esses elementos que a gente está falando e cair em si. Caia em si e fala, olha, realmente eu estou sempre me colocando em papel de vítima. Todo o trabalho que eu vou, eu não prospero, eu não dou certo, eu sou mandada embora, eu tenho problema com todo mundo. E aí eu estou sempre sendo a vítima. É eles que me perseguem, é eles que têm um problema comigo. O problema é sempre o outro. Eu tinha uma questão da síndrome da salvadora, que é uma das coisas que a gente vai falar também. Então, eu sempre tinha uma opinião para dar. Eu sempre tinha um ponto de vista para falar. E aí eu não conseguia ter esse discernimento de entender que às vezes eu não tinha que falar nada, que eu só tinha que ouvir. E isso acabava gerando muito problema de relacionamento no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar. Porque às vezes as pessoas elas só querem desabafar e eu já vinha com um caminhão de solução para a pessoa. Eu nem sabia se a pessoa queria uma solução. Às vezes ela só quer falar. Ela só quer desabafar. A pessoa fala assim, quem, Andressa? Quem? Aí você responde, quem perguntou? Você nem te perguntaram nada, você está ali falando. Lembra dessa brincadeira? E aí a gente, tipo, não entendia por que as pessoas não queriam ficar perto da gente. Por que as pessoas, né? Por quê? Porque a gente, quando nós nos colocamos nessa posição, a gente acaba sendo arrogante, sabe tudo, né? Então, é olhar, cair em si e perceber quais são os comportamentos que eu tô tendo, que se eu mudasse, atualizaria uma realidade diferente.
Então, esse é o processo. Se você não mudar por consciência, eu escolho, eu caí em si, eu sei que existe algo de errado, você vai mudar pelo quê? Pelo constrangimento, por passar uma vergonha, por passar uma humilhação, ou uma dor, ou o conjunto todo. Exato. Né? Então, assim, o que eu busco hoje? Eu acho que essa pergunta vai levar vocês a um espaço de levar a consciência. Então, para vocês que estão aqui ouvindo a gente agora, nesse momento, que vocês possam perguntar: o que eu busco na minha vida hoje? Né? Para onde eu quero ir? O que eu escolho para a minha vida? Para que você possa cair em si e identificar quais são esses elementos que estão te levando nesse lugar. Tem um aqui que eu gosto bastante também, que eu me identifico, que é o inquieto. O inquieto é o verdadeiro vida louca. É aquele que só gosta de criar novidade. Ele está sempre criando uma coisa e outra e outra. Ele quer uma coisa e daqui a pouco ele já não quer mais, ele já quer outra. O meu marido fala que eu não sei o que eu quero. Eu falei, você não entendeu, não é que eu não sei o que eu quero tudo. Eu posso as infinitas possibilidades. Eu faz tudo, né? Eu faz tudo. Eu tenho infinitas possibilidades. Eu tenho infinitas possibilidades. Então, é aquela vozinha que fica do nada te falando que você não é bom o suficiente, que faz ficar pulando de galho em galho, de projeto em projeto, e ter uma empolgação para começar as coisas, mas nem tanto para levá-las até o fim. Então, tudo que começa em determinado momento começa a ficar chato e você acaba deixando de lado. Então, eu tinha uma questão essa do inquieto, de começar as coisas, de ter muita intensidade e pouquíssima constância. O inquieto ele não tem a persistência, a constância, né? Então ele acaba muitas vezes desistindo de algo que era ótimo, porque a empolgação momentânea acabou. Estava tão divertido, de repente, tá chato. Só que era algo grandioso, né? Tudo tem altos e baixos. E como você não percebe, não persiste para ver realmente onde vai chegar, acaba nisso. Também já me vi muito nisso. Aí me pergunta, é a coisa que você falou, entre o ideal e o real tem uma construção. Então, uma coisa assim que me ajudou muito foi um livro do Augusto Cury que eu estava lendo, aonde ele conta a história dele, né? Que ele era um péssimo aluno na época de escola e que quando ele falou que ia ser médico, todo mundo riu dele. E aí ele se dedicou e conseguiu entrar na faculdade de medicina. E aí ele comentou que depois, durante todo o tempo dele de faculdade, ele foi um pesquisador e criou várias técnicas, né? Teorias, enfim. E quando ele escreveu um livro grandioso, e ele fala que ele levou 25 anos para criar essa informação toda. E quando ele criou isso, ninguém queria lançar o livro dele, porque era tipo uma enciclopédia, era um livro muito grande. Até que ele encontrou uma empresa que dividiu os livros, dividiu esse estudo dele em vários livros pequenos e que hoje ele é um dos maiores escritores lidos no mundo inteiro. Hoje existem livros dele em mais de 70 e tantos países, né? E o que me chamou a atenção foi quando ele falou que levou 25 anos para que ele tivesse um reconhecimento profissional. Só que durante esses 25 anos, ele não deixou de entregar o seu melhor em nenhum momento do seu dia. Poderia ser que ele passasse a vida, né? Criando, estudando, defendendo, escrevendo, e que ele fosse viver algo que, né, que a gente fosse acessar algo que ele nem saiba que isso impacta, né, as gerações, como hoje a gente tem vários filósofos que na época eram considerados loucos, né, fora do centro, e que hoje influenciam as gerações após centenas de anos. E então a gente tem que olhar para esse lugar além do autointeresse, né? O que eu estou fazendo que vai trazer para a minha vida e para o mundo uma informação melhor. Então, sempre que você for fazer, olhar como que eu vou deixar um legado, como que isso vai impactar a vida dos meus filhos, a vida da sociedade aonde eu estou, o quanto isso vai criar para a vida daqui 20, 30, 40, 50 anos, né? O que isso vai gerar de transformação. Então, isso
me ajudou a trabalhar essa questão da vida louca, do inquieto, que sempre que é, que é uma junção de tudo isso que a gente falou, né? Do hiperrealizador, do perfeccionista, do insistente, e que você vê que uma coisa vai somando a outra, quando a gente vê, a gente tem o combo completo. O controlador. O controlador, ele é muito presente nas mães, né? Que nada mais é que aquela necessidade de controlar todos, querer saber de todos os detalhes e precisa que as coisas aconteçam exatamente da forma que ela espera. Esses são alguns sinais de um sabotador. A rotina de quem convive com você é importante, sabe? A gente quer saber de tudo. O que tá fazendo, onde foi, o que deixou de fazer, sabe? Eu não... A minha família, a gente não tem muito isso. Mas eu vejo alguns elementos de pessoas que querem saber o que você está fazendo, onde você foi, o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer agora, e daqui a pouco, né? E não é uma questão assim de querer saber, é uma questão de controle mesmo, de manipulação, né? de querer que a pessoa faça aquilo que ela quer que faça. A pessoa o hiperracional. Isso, o hiperracional é o coração de gelo, que precisa sempre enxergar as coisas por um ponto de lógica e ele menospreza os sentimentos. Então, esse é o hiperracional. Esse vai ter dificuldade de fazer conexões, né? Fazer amizades, de ser empático, né? Sim. Ele tem dificuldade de fazer relacionamentos e de trocar experiências. Ele é super racional. O prestativo é característico de pessoas que faz tudo e está sempre disposta a ajudar. Essa que a gente fala que é a síndrome da salvadora. Né? Ela sempre se coloca em segundo plano. Isso acontece por uma busca constante em ser útil e necessário. Aqui a gente vê uma questão de baixa autoestima, né? A pessoa precisa ser querida, ela precisa ter muitos amigos. E ela tem dificuldade de focar nela mesma. É mais fácil resolver os problemas dos outros do que resolver os próprios problemas. Não olha para si. E vamos ao procrastinador. Quer falar do procrastinador, Alan? Pode falar. Ele sabe aquela vontade de fazer apenas o que é prazeroso e deixar aquilo que é chato para depois. Então, ele sempre acha que depois eu faço isso. Ah, outra hora eu faço isso. Ele sempre acha que dá para deixar para depois. E quando você vai deixando para depois, já passou o dia, passou os anos e já passou, né? Passou. Já foi para trás. Já foi, já era. Então, o procrastinador é preciso ter em mente que mesmo a carreira dos sonhos, o casamento dos sonhos, o relacionamento dos sonhos, qualquer coisa que seja dos seus sonhos, ele vai ter desafios e responsabilidades que não são tão legais, que nós vamos ter que se comprometer e executar. Então, não dá só para viver do gostosinho. A gente tem que se comprometer, tem que estudar, tem que dedicar, tem que ir atrás de novas possibilidades. Nas leis herméticas, a gente fala que não existe fracasso ou insucesso. Existe a falta de conhecimento, existe a ignorância de algo que você ainda não fez ou de que você não conhece. Então, como a gente falou, precisa ter em mente quais são os sonhos. Se você não tiver um sonho, uma clareza, uma visualização da vida que você deseja ter, você vai continuar procrastinando. Então, é importante que você visualize, que você visite, que você esteja perto de pessoas que estão vivendo a vida que você quer viver, que você vá visitar casas, empresas, carros, lugares, né? Nem que seja através de filmes, acesse isso através das suas sensações, porque para a gente criar uma ação precisa ter uma impressão, uma memória. E se a gente não ter... Exatamente, porque tipo assim, o seu corpo ele precisa acessar uma realidade para você entender que aquela realidade é legal e que você quer chegar nesse lugar. Que é aquele exemplo que eu dou da fruta-pão, né? Você já comeu fruta-pão? Não. Então como é que você vai atrás de uma fruta-pão? Você não vai atrás, porque você não sabe o que é e não vai te fazer acessar isso. Agora imagina, o meu primeiro carro, né? Quando a gente casou, a gente teve outros, mas eu tive um Celta.
E quando eu comprei os Celtas, eu acho que eu já contei essa história, mas vou contar de novo. Eu morava na região de Campinas, e eu andava de ônibus, eu acordava, pegava o ônibus 5 horas da manhã, eu tinha que pegar 3 ônibus para chegar no trabalho. E do meu trabalho em casa era 15 minutos, mas como não tinha um trajeto que fazia da minha casa ao trabalho, eu tinha que pegar 3 ônibus, porque eu tinha que cortar toda a cidade. Eu morava numa cidade, para chegar no distrito industrial da outra, eu tinha que cortar toda a cidade. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, e aí eu comecei a dirigir, aí fazer alguns trabalhos para a empresa, e eu vi a facilidade que era de se locomover de carro. E eu falei, gente, eu escolho comprar um carro. Na época eu nem sabia falar essa palavra escolha. Eu falava, eu preciso ter um carro, né? E aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça e fui passear num shopping em Jundiaí e tinha uma pessoa vendendo consórcio. Eu ganhava, né, R$ 580. O consórcio era de 380. Meu marido falou assim, você vai comprar o consórcio, não vai ter dinheiro para pôr combustível no carro. E não interessa, mas eu vou pagar esse consórcio. E fora que consórcio, quem já comprou consórcio sabe que não é assim, né? Você vai ficar pagando uma coisa que você não sabe quando é que você vai ter. Verdade. E aí é aquela pessoa, sabe? Tipo, o hipervigilante. Não sei o quê, né? Quer apagar a minha fogueira. Enfim. E mesmo assim eu fui ousada, fiz o consórcio. Gente, eu fui sorteada no primeiro mês. No primeiro mês, sem ter pago a primeira, paguei só a inscrição, não tinha pago nem o primeiro boleto, eu fui sorteada e peguei o carro. E aí eu peguei o carro. Só que aí depois você vai acessando um carro com direção, um carro com ar-condicionado, né? E aí você fala, não, eu preciso de mais. Mas se eu não tivesse acessado essa facilidade do que é dirigir um carro com direção, o que é ter um carro com ar-condicionado, talvez eu tivesse ficado no meu primeiro carro. Porque para quem andava de ônibus, acordava às 5 da manhã para entrar no trabalho às 8, saía do trabalho às 5, chegava em casa às 20, tava muito maravilhoso. Então, muitas vezes a gente acaba se pegando nessa zona de conforto. Então, a gente precisa se desafiar. E como que eu me desafio? Acessando um novo nível. Porque se eu não acessar novas possibilidades, eu não vou ir para outro lugar. Eu vou chegar num lugar de conforto. E não vou mais avançar, não vou mais progredir. Acaba ficando igual. Então essa é uma dica aqui para vocês hoje. Façam, visitem. Né? Esses dias atrás construí um condomínio aqui em Bauru, que vai ser um parque, ele tem um parque aquático, né? Vai ser um parque aquático e um condomínio. Então, quem mora no condomínio vai ter acesso ao parque aquático gratuitamente. Quem não tem, vai ter que pagar para participar. E a gente foi lá conhecer esse lugar, ver qual que é, né? Sentir o ambiente, acessar essas possibilidades. Eu tenho dinheiro para comprar terreno nesse lugar agora? Não tenho. Mas eu vou lá. Mas eu fui lá acessar as possibilidades, exato. Criar uma imagem mental. Isso aí. Isso. E a gente tem que estar com essas pessoas, com esses lugares. Eu posso, talvez, me conectar com moradores daquele lugar. Enfim, a gente precisa sair da zona de conforto, sair do lugar de se esconder e ir acessar, né? Aquilo que você escolhe. Ai, que bacana, né? Isso, né, Alan? Com certeza. Não, maravilha, Andressa. Só para recapitular aqui para o pessoal, todas aquelas que a Andressa descreveu um a um, são sinais que você é um sabotador, uma sabotadora, né? Então, a questão de ser insistente, hipervigilante, vítima, inquieta, controlador, hiperracional, muito prestativa, né? E procrastinador é onde você olha para esses itens e pensa e percebe que está se sabotando, né? Porque isso atrapalha de criar o futuro que deseja, né, Andressa? Sim. Mas é isso. Obrigado por hoje mais uma vez. Hoje você falou bem mais do que eu. Estava mais prestando atenção aqui. Gostei. Bastante conteúdo legal. E muito obrigado por trazer isso aí para a gente, né? Para todos que estão assistindo aqui. E, pessoal, gostaria que vocês participassem mais, né? Fizessem pergunta, contribuíssem, né? Semana passada o pessoal estava tão participante aí, né? É gostoso quando a gente vê o pessoal perguntando, né? Tirando dúvida.
dando sugestão, tá bem? Como sempre a gente coloca aqui, depois que a live é postada, por favor, deixe lá comentários, né, nos dando sugestões também para temas, tá bem? Mas obrigado, Andressa, muito, muito grato aí pela sua contribuição. Gratidão. Quando vocês entrarem na live, fala da cidade que vocês estão falando, mandem os direct para os amigos, para que vocês possam contribuir, né, agregar valor na vida das pessoas. São conteúdos, são informações que nem todo mundo tem acesso, que nem todo mundo para observar, para pensar. E quantas pessoas a gente pode trazer vida, trazer esperança, trazer cura. E são conteúdos bem significativos que podem mudar a vida de alguém. Então, mande essa live para algum amigo, para alguém muito especial para você, para que ele possa se despertar e encontrar uma qualidade de vida melhor. E é isso, gratidão à aula mais uma vez, pela parceria, pela confiança e até semana que vem. Olha lá, o Jailson fala de Bauru, Bauruzão, cidade sem limites. Aqui é a cidade do povo inquieto. Um beijo, bom trabalho. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.